Muito bem, pessoal! Hoje, um dos podcasts mais esperados da minha vida também. Não é só daqui da Rede Osana, mas da minha vida. Temos a honra aí de ter aqui nos estúdios DJ Matheus Lazzaretti, mas antes eu quero dar um oi, boa tarde pro meu querido amigo. Tudo bem, André Marques? Tudo certo, teu vô, eu tô perdido, onde é que tá a câmera aí? Ali, tá lá. Uma boa tarde para quem vai assistir. Boa tarde pro Matheus Lazzaretti. Muito boa tarde, aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, obrigado a galera aí de casa aí que tirou um tempinho pra estar curtindo junto com a gente. É isso aí, seja bem-vindo aos Muito estúdios obrigado. aqui da Rede Osana. DJ Matheus Lazzaretti, para quem agora está assistindo essa live, eu quero que você se apresente. Onde você nasceu e como surgiu aí essa vontade, né, de ser diferente também, né? Porque você ir para a área da música eletrônica, principalmente no ano de 2015, que é recém ainda... Verdade. Estava engatinhando, hoje já faz sucesso. É bem mais fácil, né? Mas eu quero saber de tudo. Conta pra nós. Então, hoje eu tenho 24 anos de idade, né? Comecei, eu tinha uns 8 para 9 anos, na igreja local. Eu servia na minha igreja local, eu sou da cidade de São Leopoldo, né? No Rio Grande do Sul. Comecei a servir na minha igreja local, trabalhando com a mesa de som da igreja. Quando tinha os cultos, eu ajudava o pessoal na sonorização e tal. Sempre fui muito o nerdzinho lá da igreja, né? Eu sempre fui muito autodidata, gostava de aprender as coisas. E comecei servindo lá na mesa de som. E um dia o pastor começou a descobrir que vários jovens saíam dos cultos jovens e iam pra festa noturna, iam pra balada e tal. E um dia o pastor falou assim: Matheus, vamos fazer uma coisa diferente aqui na igreja. Vamos fazer uma festa com música eletrônica. E eu falei: misericórdia. Onde é que vai dar isso? Porque na nossa igreja tinha muitas pessoas que eram já mais de idade, né? Não eram 100% jovem a igreja. E eu pensei, cara... Pode ser que dê certo e pode ser que não, mas vamos tentar, né? E eu era muito tímido, assim, não gostava de falar no microfone, eu era muito travado. Mas a gente fez uma vez um culto jovem normal e no final do culto a gente fez uma festa tropical, assim. E eu era o DJ que ficava lá escondido atrás do notebookzinho, só eu e o notebook, né, tocando e tal. E deu muito certo, cara, porque todos os jovens que iam para as festas noturnas, que iam para as baladas e tal, depois do culto, ficaram com a gente na igreja. Então, ali a gente viu que tinha uma ferramenta útil em nossas mãos que podia trazer os jovens, né, com a linguagem deles para dentro da igreja. Então, ali meio que se iniciou o meu ministério. E meu irmão tinha um programa de rádio, né, então eu já estou bem familiarizado assim, com o ambiente de rádio, mesa de som e tal, os cortes e tal, fazer vinhetas. Eu já ajudava meu irmão a fazer as vinhetas, os comerciais, dali em diante eu comecei a produzir músicas minhas, justamente que nem tu tinha comentado, pela necessidade do momento. Mas porque lá era novo, tinha 16 anos por aí, 15, 16? Eu tinha uns, por aí, acho que uns 14, 15 anos. Você tem a mesma idade que eu, Justamente. Então, tipo, naquela época eu via muita necessidade, assim, até quando eu ia tocar ao vivo, não tinha muitos sons pra tocar, né? Então, às vezes eu tinha que fazer algumas versões remix de algumas músicas já conhecidas, de um Fernandinho, de uma Aline Barros, de algumas músicas que o pessoal já cantava na igreja. E dali em diante começou a surgir essa necessidade. Cara, eu quero aprender a produzir música pra botar essas músicas na internet pra que a galera tenha esse tipo de conteúdo. E ao mesmo tempo, vi outros ministérios se levantando na mesma época que eu. DJ PV, Emerson MK, acho que já tocava, MP7, vários DJs assim no Brasil que eu vi que vieram, quase todo mundo vindo crescendo numa mesma onda, assim, sabe? E hoje, como tu falou, é bem mais fácil, hoje assim... temos o GV3. O GV3, Gui Brasil, vários DJs, assim, que eu vejo que têm feito um trabalho muito bacana e que vieram um pouquinho depois da gente, mas, logicamente, nos ajudaram a trilhar esse caminho até agora. E eu quero saber, assim, ó, quando você lançou no YouTube e começou a vir os views, assim, né? E aí você começou a se lembrar... Os 10 views, né? 10, um ano de música, 100 visualizações. Foi demorado, cara. Foi demorado, assim, as coisas a engrenarem melhor, sabe? Hoje, tipo, a gente lança uma música, eu vejo que já tem uma aceitação muito mais rápida, assim. Tipo, lança uma música, logo já bate 100 mil, 1 milhão de visualizações, de plays. Hoje as coisas funcionam bem mais fácil. Hoje você trabalha também com o Instagram, tudo junto, Sim, né? hoje já tem uma rede social, né? Já tem uma galera que acompanha nossas redes sociais.
Mas na época era bem mais complicado. Tipo, lançava uma música, criava toda uma expectativa, eu botava na internet, dava 10 plays, 20, 100 plays. Mas na época eu entendia, cara, que era tipo 100 vidas, né? Estavam ouvindo. Não eram só, o DJ secular lá, o David Guetta tá tendo milhares de visualizações. Lógico que a gente, como artista, fica com aquela expectativa, né? Poxa, eu quero ter números grandes, eu quero que cada vez mais pessoas ouçam. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia, cara, se é 10 plays, se é 20, se é 100, são 100 pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo aquele conteúdo, que estão assistindo os clipes e que estão sendo impactadas através daquela mensagem. Então, sempre fui muito tranquilo referente a isso. E os meus números hoje nas redes sociais eu não considero também números mega expressivos, assim, em compensação a números seculares, né, DJs seculares, mas ao mesmo tempo eu vejo que são números bem expressivos, né? Sim. 1 milhão, 10 milhões, 7 milhões, são coisas bem grandes. Então eu fico feliz, assim, de alguma maneira conseguir fazer a diferença na vida dessa galera. O que você tem a dizer, assim, sobre o ano de 2015? Que foi o ano da virada, eu acho, né? É verdade. E na época se usava muito CD ainda, né, cara? Hoje a gente já tá... Eu me lembro teu CD nas livrarias. Exatamente. Na época, em 2015, a gente lançou, justamente como eu tinha comentado antes, pela necessidade do momento, né? A gente lançou um CD chamado Santidade Minha Balada. E por ver assim, a dificuldade de encontrar músicas nesse gênero, principalmente na internet, que também ainda estava começando a ser um pouco mais fácil de baixar música, de ter acesso, de ter músicas no celular. Não tinha as plataformas digitais na época, não tinha Spotify, Deezer, Apple Music. Talvez, acho que fora do Brasil já estava tendo, né? Mas no Brasil ainda não. Então a gente lançou um CD com 9 faixas e que foi realmente, como tu falou, um divisor de águas, assim, para mim. Porque, de alguma maneira, a gente conseguiu fazer com que as pessoas tivessem acesso àquelas músicas, àqueles conteúdos que a gente estava criando. E, cara, foi um resultado bem... Qual foi a que explodiu, inesperado, assim, naquele ano assim. ali? Você se lembra? De momento foi a Quero Te Ter Para Sempre, que era a música que tinha o o no refrão, né? O, e a galera se identificava porque era música, era coreografia. Esse é da hora. E na época a gente acabou, tipo, nem fez um videoclipe da música, ela só com áudio, assim, na internet, começou a viralizar sozinha, assim. Então, até hoje é uma música que é muito bem aceita nos eventos e tal. E dali em diante meio que começou a ser trilhada essa história, né? A gente começou a ter convites fora do Rio Grande do Sul, dali em diante, começou a ter convites em Santa Catarina, São Paulo, Paraná, daqui a pouco Amazonas, lá do outro lado do Brasil, começou a se espalhar. Hoje a gente já tem... Tava conversando antes, né? A gente já tocou já no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, vários estados do Brasil. E graças a Deus, assim, foi algo que a gente nunca... Não vou dizer que a gente nunca criou expectativa, porque a gente, lógico que quando faz um trabalho, a gente cria uma expectativa de que as coisas funcionem, mas a gente nunca imaginou que ia chegar no número de pessoas que chegou, na maneira que chegou, né, para essas pessoas. Lá, por exemplo, gente lá do Paraguai, a gente lança uma música aqui agora, ou lança o podcast, às vezes uma pessoa lá do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, que curte o trabalho, vai estar assistindo, vai estar curtindo. Então isso é muito gratificante, cara. André? E essa questão da música... tem diferença, por exemplo, aqui que estourou é a que você falou agora, a né? que a gente tem para sempre. Sul, Brasil, enfim. Sim. E lá no Paraguai tem diferença? É uma outra música que estourou ou a mesma que aqui? Eu achava que eu tinha que fazer músicas em espanhol para funcionar fora do Brasil. E por incrível que pareça, a galera de fora gosta do nosso conteúdo, sabe? Das músicas que a gente faz aqui. Então, músicas em português funcionavam super bem lá fora. E você chegou a fazer reggaeton também, né? Sim, depois quando eu comecei a ir para fora que eu vi também essa necessidade, né? Eu sempre penso muito nessa questão de necessidade. O que a galera gosta de ouvir? O que eles estão sentindo necessidade de ouvir? E o reggaeton também, eu produzi 2. Foi um com o Lume, que é a Reason, uma música em inglês, que ele foi semifinalista do The Voice Brasil. E a outra música foi com a banda Gratidão, que é uma banda de vaneira e tal, do Paraná, né? Que então, ficou muito legal a mistura. A gente fez uma mistura bem legal. E é isso, cara. Eu sempre trabalhei bastante sempre tive essa visão de necessidade, né? Tipo, cara, ultimamente eu vejo que a galera tem buscado muitos jovens cristãos, eu vejo que tem buscado músicas no mundo, né? Então, de alguma maneira eu penso, cara, por que a galera não tem consumido 100% as músicas somente gospel, que nós rotularemos como gospel, né? Músicas voltadas a Deus. Então, hoje, meu trabalho também tenho me modificado um pouco para conseguir atrair o público de fora e conseguir fazer com que o público cristão continue consumindo, sabe? E qual é, dentro disso, a estratégia? Por exemplo, como é que vocês têm aquele, como é que eu vou dizer, vou chamar de balanço.
de ter uma ideia, eu acho que esse estilo aqui eu vou vou produzir nesse estilo porque eu acho que vai tocar mais as pessoas, os jovens. Como é que As você plataformas faz isso? digitais hoje em si tem muito gráfico, né? Muitos dados, assim, que acho que já O nos... pessoal tá consumindo mais. Né? que nos ajudam, assim, a ter uma noção do que a galera tem ouvido mais. Mudou muito, hein? Mudou muito, né, cara? E hoje as próprias redes sociais, hoje se tu abre um TikTok, um Instagram, tu vai entrar ali, tu vai ver o que a galera tá ouvindo, o que eles estão consumindo, né? Então, eu sempre me atento muito a isso, ao que são as coisas do momento que as pessoas estão ouvindo em relação a gêneros musicais e tento trazer a nossa verdade para dentro daquilo, né? Que são a palavra, a mensagem, o embasamento das letras e por aí vai. Hoje, por exemplo, eu tenho produzido muitas músicas em inglês. O início do meu trabalho foi todo 100% em português. E hoje eu vi essa necessidade por ter muita galera que curte meu trabalho e que não é cristão. Que não, tipo, nem conhece a Cristo. Legal. O Apollo... Apollo 8, Hostage. Cara, Hostage, tipo, tem as músicas lá do álbum Santidade Minha Balada, tem músicas que não chegaram no resultado da Apollo, da Hostage, em meses de trabalho, entendeu? Músicas que já tinham sido lançadas há 3, 4 anos atrás. Então, eu consegui ver essa defasagem ali, né, para conseguir fazer um trabalho mais eficaz. E hoje as músicas tiveram uma aceitação muito legal, assim, essas em inglês, tipo, entraram nas playlists da Tomorrowland, tipo, a maior festa de música eletrônica mundana, né, mas do mundo. Minhas músicas de um DJ cristão do Rio Grande do Sul tava lá, sabe, na Bélgica lá tocando. Nossa. Então, isso é muito louco. Entrou em playlist de vários DJs seculares, tipo Cat Dealers, que são uns DJs seculares bem conhecidos. E, cara, por aí vai. Então, a minha ideia é não prender a mensagem só para quem já conhece a Cristo, sabe? Fazer com que a nossa mensagem chegue a cada vez mais pessoas e não para que o meu nome seja conhecido, mas para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas de uma maneira mais suave, né? Porque eu vejo que muitas pessoas também têm aquele bloqueio com a palavra de Deus, muitas vezes pela maneira que ela chega, né? Ah, se tu não aceitar Jesus, tu vai pro inferno. Eu entendo que não é assim que tu tem que chegar numa pessoa. Tu tem que chegar, tipo, cara, Deus, ele é amor, ele é paz, ele te transforma, ele muda vidas e tal. Então, eu acho que tem uma maneirinha diferente de chegar nessas pessoas, sabe? E o é estilo é falar com essa tribo, né? Porque cada Exatamente. tribo tem o seu estilo. Tem gente que gosta de reggae, tem gente que gosta de sertanejo, tem gente, enfim. E a eletrônica, nem você falou lá, imagina, naquele lugar tão longe, Sim. chegando a mensagem de Deus através do estilo musical. E eventos seculares também, há uns 3, 4 anos, eu tô até meio perdido agora com a pandemia, mas acho que uns 2 anos antes da pandemia, eu toquei também no Planeta Atlântida, né? Que é um evento muito grande aqui no Rio Grande do Sul. E em 20 e poucos anos de Planeta Atlântida, nunca teve uma atração gospel, né? Que nós rotularíamos como gospel. Nunca teve uma atração gospel lá dentro e eu consegui tocar lá dentro, sabe? Justamente por isso, por ter uma linguagem diferente de falar da mensagem de Cristo. Que forte. Né? Então, lá dentro eu vi, tipo, várias pessoas, assim, que entendiam o que eu estava fazendo, que talvez eram cristãos desviados, ou gente que vai na igreja e foi lá, tipo, falou pra mãe que ia visitar um amigo e foi pro Planeta Atlântida. Então, lá eu encontrei diversos tipos de pessoas, mas não deixei de fazer o meu mesmo trabalho, né? Que é levar a mensagem e tal. Então, meu propósito hoje é esse. Não criar barreiras dentro do trabalho. É fazer com que a música e a mensagem cheguem ao maior número de pessoas possível. E falando em barreiras, se o Theo me permite, houve preconceito Muito. dentro da igreja, que eu me refiro, assim, com relação ao estilo? Isso aí não é de Deus, enfim, houve algum tipo de coisa assim? Houve muito. Até o Theo estava comentando um pouquinho antes, né, sobre isso, porque eu acho que tudo que é novo gera aquele primeiro impacto, né? E eu imagino que antes de mim também, quando entrou guitarra, quando entrou bateria na igreja, eu acho que já deve ter sido assim também. Então, quando entrou música eletrônica, eu imagino que DJs antes de mim já devem ter pego um baque bem maior, né? Mas o Rio Grande do Sul eu vejo que também já é um estado muito fechado, muito bairrista. É um estado que, às vezes, tudo que é muito novo, às vezes eles têm um certo receio, assim, de início. Não que isso seja ruim, porque eu acho que também faz com que a palavra de Deus não seja assim, qualquer pessoa, de qualquer jeito, chegue e faça as coisas, sabe? Então, acho que tem uma certa... a maneira de restringir, eu acho que ajuda um pouco também com que apareça qualquer pessoa falando qualquer coisa, e isso é a nova verdade do momento, né? Então, de momento, no início, teve bastante baque, assim. Muitas pessoas falavam, isso é o mundo dentro da igreja. De onde é que já se viu os jovens dançando, pulando? Isso é o mundo, isso de onde é que já se viu essas coisas? Agora a igreja agora virou boate, sabe? Tinha muito desses comentários.
E que as pessoas foram entendendo com o passar do tempo, sabe? Que isso Que tem um tudo... propósito, Que né? tinha um propósito, exatamente. Conheceram a árvore pelos frutos, né? Viram que não era somente dançar, Mas eu tocar. acho que a opinião deles mudava quando vinha aquele rapaz, aquela menina que há muito tempo às vezes não ia na igreja, ou que eles convidavam para ir no culto, mas através daquele convite, dizendo que um DJ ia estar lá, eles foram. É Acho verdade. que a opinião, sempre depois do culto que você esteve ali, geralmente muda a opinião da pessoa. Muda, né? não, e também a maneira de se fazer, porque de momento, conforme eu tinha falado, eu era muito tímido, então eu não usava microfone. E realmente, às vezes, só com a parte musical, às vezes fica um pouco difícil de tu conseguir comunicar com as pessoas, né? Então, de um tempo pra frente, eu consegui lançar um livro, chamado também Santidade Minha Balada, que fala sobre sexualidade, sobre relacionamento, sobre juventude em crise, vários assuntos que eu já abordava nos eventos. Então, quando eu comecei a me soltar um pouco mais e falar no microfone, eu tirei um tempo, tipo assim, pessoas falavam, o Matheus vai tocar 1h30, então dentro dessa 1h30, 30, 40 minutos eu ia lá e pregava. Então, tipo assim, eu preparava o campo para chamar a atenção das pessoas, né, com a música eletrônica, assim como eu já toquei em vários eventos abertos que muitas pessoas ali nem conheciam a Cristo, então a música eletrônica era a ferramenta que eu tinha para chamar a atenção da galera ali para o que estava acontecendo, e depois eu parava ali no meio, trazia um testemunho, falava de Deus, falava o motivo pelo qual diversos jovens ali estavam dançando, curtindo sem beber, sem usar droga, sem nada disso, e mostrava a verdadeira liberdade para eles. Então, acho que isso também foi quebrando os preconceitos, né? As pessoas foram entendendo o motivo, que era uma ferramenta de evangelismo, né? Não era... E muitas vezes ela ia ser usada para jovens que nunca tinham ouvido falar de Cristo. E hoje tem sido bem efetivo nisso, né? Então, até esse é um dos motivos que eu tenho visto para abrir um pouco mais esse leque e conseguir conversar com pessoas diferentes. E principalmente o do mundo, né? Porque os de dentro da igreja já foram ganhos, mas tem os perdidos. Mas o de fora... Isso que é interessante, é por isso que eu acho legal. Eu acho muito interessante essa coisa da música eletrônica, do reggae, de qualquer estilo, porque ele vai e fala a palavra de Deus para quem não conhece. De uma maneira, como você falou, e como tu falou, das tribos, né? É uma coisa mais suave. Mais suave. Mais familiar a ele, enfim. Exatamente. Mas, Deus não é bem assim, eu quero conhecer esse Jesus. Hein? E muitos jovens eu já vi também entrar para a igreja e gostar de um gênero musical e muitas vezes dentro da igreja não conseguia ouvir aquele gênero musical, sabe? Por exemplo, o cara gosta muito de rock pesado no mundo, né? Aí quando entra pra igreja, às vezes ele vem cheio de barreiras, tipo assim, cara, tu não pode ouvir rock porque rock é isso, eletrônico aquilo, reggae aquilo. E, tipo, cara, às vezes o cara gosta do gênero musical, aquilo às vezes atrai ele, então por que não transformar aquele gênero em algo que ele possa ouvir? E hoje tem todos os estilos, né? No rock vai ter o Oficina G3, no rap vai ter o Pregador Lu, o Alpiste, o Alcubo, sei lá. Então tem vários gêneros hoje que as pessoas podem dentro da igreja se divertir, curtir e manter... Vai viajar com a família, bota lá o som que ele quer curtir e mantém um ambiente tranquilo, né? Sim, com uma mensagem bacana. E outra coisa, não tem desculpa, né? Não aceitei Jesus porque não tinha o estilo que eu queria. Deus vai dizer para não ter desculpa. É verdade. É verdade. Ô, DJ Matheus, eu gostaria também assim, que você falasse para nós aí essa questão do livro. O que te inspirou a escrever esse livro aí? Você passou por alguma coisa que estava ali no livro sobre essa questão, às vezes, dos adultos não entender o jovem, aquela coisa, né? Sim. De identidade, que tu fala bastante sobre identidade, sobre santidade, sobre liberdade que tu fala. Sim, o livro também veio, mais uma vez, com uma necessidade, né? Porque eu via que também tinham poucos livros voltados a assuntos para jovens, né? Às vezes tinham livros que tinham assuntos muito... com temas muito mirabolantes que eu via que às vezes não entrava na cabeça do jovem. Então o nosso livro ele era bem fácil de compreensão, assim, e com assuntos que realmente falava com a juventude, até porque também era a minha realidade naquele momento, como tu havia comentado. Na época que eu tinha lançado o livro, eu tinha acho que 16, 17 anos. Então eu também peguei um pouco daquele momento de me guardar sobre sexo antes do casamento, sabe? Tipo, hoje eu tenho uma história bem legal de que a minha esposa foi a minha primeira namorada e foi com a minha primeira namorada que eu consegui casar, me guardar e tal, sabe? Não fazer sexo antes do casamento. Então, todos esses assuntos a gente acabou abordando porque também era uma realidade minha naquele momento e eu via que conversava com muitos jovens que estavam na igreja, mas às vezes era assuntos meio tabus, né? Que os pastores e líderes às vezes não tinham aquilo que a gente estava falando do jeitinho de como falar com os jovens, né? Eu me sentia com facilidade para falar sobre esses assuntos e ainda me sinto. Para conseguir colaborar com que esses jovens entendam que, tipo assim, cara, as dificuldades que eles passam não é só eles sozinhos, sabe? Outros jovens, assim como eu, que talvez para eles
pudessem ser talvez um espelho, né? Às vezes vê o ministério, vê a pessoa ali nas redes sociais, ou vê em algum evento, acha que o cara é uma estrela, um superstar, ela consegue entender que aquela pessoa que tem uma idade semelhante passa por coisas parecidas, né? Pelos mesmos desafios, pelas mesmas batalhas do dia a dia. Então, eu consegui me comunicar bem com essa galera e veio também num momento especial, porque foi justamente quando eu consegui romper essa barreira de conseguir passar mais a linguagem do que eu queria falar para as pessoas, né? Que não era somente música, tira o pé do chão, o tuts-tuts ali em si, né? Tinha um embasamento por trás e eu queria passar aquela mensagem, mas às vezes por uma música não dava para passar 100%, né? Ou teria que fazer um álbum com 100 tracks lá pra falar tudo. O legal é que não é só com os jovens, porque o livro fala com os pais também, né? Daqui a pouco Sim. o pai não sabe como lidar com o filho. E várias igrejas é eu vi que conseguiu usar aquele livro para fazer vários cultos, sabe? Desmiuçar aquele livro em vários assuntos e temas para conseguir falar com os jovens de uma maneira que ficasse suave, como a gente estava falando antes. Eu acho que essa é a maneira mais tranquila, né, de tu conseguir comunicar com as pessoas, não enfiando goela abaixo. Por exemplo, as pessoas chegam no jovem e falam, você não pode fazer sexo antes do casamento porque isso é pecado. Aí o jovem vai ficar lá na cabecinha dele, né? Mas por que é pecado? Todo mundo faz. Mas por que é pecado? O fulaninho ali fez também. Parece que não aconteceu nada. Não aconteceu nada com eles. Mas todo mundo vive assim. Mas todo mundo vai para as festas. Por que eu não posso ir? Mas todo mundo faz... Sabe? Para o jovem conseguir entender que ele não é o todo mundo, né? Para o jovem conseguir entender... Tem que ter um bom argumento, né? Então... E eu entendo que também são assuntos difíceis de ser falado com o jovem, porque dependendo da maneira que tu vai falar, ou tu deixa muito livre, né? Ou o jovem vai sentir na liberdade de conseguir fazer tudo o que ele quer. Então, tipo assim, se eu for lá e pecar e pedir perdão para Deus, ele vai me perdoar. É a graça barata. Não é bem assim, né? Então, conseguir falar de uma maneira com que o jovem entenda o que ele tá fazendo. Por que eu não posso fazer sexo antes do casamento? Por esse motivo. Por que eu não posso ir pra festa? Porque o teu amiguinho que vai pra festa, você já viu a vida dele como tá? Já viu as consequências das escolhas deles? Sabe? Então, essas coisas que eu consegui passar pra juventude ali que tava crescendo e acompanhando junto o meu trabalho. Nossa. E foi legal isso, cara, porque eu vi uma galera que tinha uma idade semelhante à minha. Hoje, às vezes eu acompanho pela rede social uma galera que ia nos eventos e tal, uma galera que já tá casada, que já tá que cresceu meio que na mesma vibe, tá ligado? Uhum. E eu penso bastante no futuro, assim, cara. Daqui mais um tempo, como é que vai ser? Tipo, eu vou ver a galera... que eu vi jovem lá, que curtia meu trabalho e já levando os filhos pra ir nos eventos, sei lá, sabe? Um negócio muito louco. Agora, Eu vou ser o tiozão lá, de um jeito ali. Aí tu vai falar, nasci nos anos 90, né? Às vezes eu falo, olha, me respeito que eu sou dos anos 90. Não parece, mas né, mudou tanto, né? Mudou tanto demais. Nasci nos anos 90. Eu queria também que você falasse pra nós aí, quando você vai num evento, qual que o pessoal, assim, não pode ficar de fora, assim, das suas músicas? Eu acho que é Quero Te Ter Para Sempre, né? Que foi aquela música que eu tinha comentado, que é uma música que... Como foi a criação dela? Mano, foi muito simples e ao Aquele contrário... toque cara, não tem... Ao contrário do que muita gente imagina que, nossa, foi num mega estúdio com uma mega produção, com os melhores produtores musicais. Não foi... um computador... Tu tinha me perguntado antes mais cedo, né? Qual computador que precisa pra fazer as músicas? Precisa ser um negócio muito bom, um PC bom? Cara, eu tinha um computadorzinho assim, caindo aos pedaços. As entradas USB já nem entrava mais cabo direito. Eu tinha que usar uma plaquinha assim pra botar o fone de ouvido. Com um fone de ouvido eu produzi, um notebook e um fone de ouvido eu produzi as músicas. E muita gente às vezes manda mensagem assim também. A voz do Matheus Lazzaretti é tão legal nas músicas e tal. Mano, eu não canto, gente, não canto. Nem no chuveiro eu não canto, velho. O dia que eu descobri isso, eu falei, fui tapeado. Ele achou que era ele que cantava. Então eu acabei, como eu não cantava, né, eu aprendi a produzir as músicas ali, eu e o notebookzinho, e convidava amigos para participar com a parte dos vocais. Então eu geralmente fazia a composição das músicas e convidava alguns amigos para participar, e dali em diante veio
veio alguns amigos primeiramente mais próximos e depois vim fazendo algumas amizades ao longo do tempo, né? Hoje já gravei música com a Tayane Segueto, com o André e Felipe, com a banda Gratidão, Samuel Barbosa, que foi do Filhos do Homem vários anos. O Juliano Som, tu fez uma versão Juliano também, Som também, fiz uma versão remix dele. Da hora. Do Ministério Piranga também, né? O vocalista. O Davi Passamani, legal, exatamente. Legal. Então, isso veio agregando, né? Amigos e parceiros para tá participando disso. E... Eu quero te perguntar assim, ó. Quando você começou, atenção, você que tem um sonho aí, quando você começou, o que falaram para você? Tipo, tu é aqui do Rio Grande do Sul, como é que você vai entrar em contato com o pessoal lá, né, lá de fora? Capaz que tu vai explodir, para com isso aí, sabe? Sim, sim. E coisas que eu acho que todo mundo passa, né? Não somente eu. Eu vejo vários músicos também seculares, né? Tipo, algumas bandas que eu já vi aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, Banda Fresno, né? Uma banda secular, Banda Fresno de rock. Foi para um outro estado, foi para São Paulo para tentar seguir carreira melhor, porque muitas vezes as pessoas falavam, músico do Rio Grande do Sul não dá em nada. Poxa, tá lá num outro eixo, lá na ponta do Rio Grande do Sul. E da mesma maneira... Ainda mais música remix. E ainda mais eletrônico, vindo de uma região onde aqui, a música gaúcha... A música gaúcha predomina muito mais. É verdade. Exatamente. Então, eu tive essa mesma conversa uma vez com o Azaf Borba, cara, que foi um cara que eu também vi que a música dele conseguiu ir pro Brasil todo, pro mundo todo, né? E ele mora aqui, né? Mora em Porto Alegre. E eu uma vez tive essa mesma conversa com ele e falei, cara, como é doido essa mudança que a música e as coisas tiveram com a tecnologia, né? Talvez se mantesse a mesma tecnologia lá de 2015, 2014, talvez seja um pouco mais difícil ainda, realmente. Mas hoje com a internet, cara, a gente tá aqui gravando podcast, trocando uma ideia e tem gente lá do outro lado do mundo nos assistindo, entendeu? Simultaneamente as coisas acontecendo. Então, acho que com esse crescimento da internet, acho que tudo isso nos facilitou muito. E também a persistência, buscar conhecimento, ir de atrás. Eu não tinha dinheiro, não vim de uma família rica, não tive empresários, não tive gravadora, não tive nada disso. E mesmo assim as coisas aconteceram no tempo que era para acontecer, da maneira que Deus foi nos presenteando com amizades, com alianças, abrindo portas. Né? Até o Theo também a gente acabou se conhecendo. Tu me conhecia já pela internet, mas a gente se conheceu e hoje estamos aqui novamente por causa de uma aliança. Que eu já me emociono aqui. Por causa de uma aliança, né? Que talvez se a gente tivesse se visto uma primeira vez, eu já tivesse te falado assim, tipo, isso aí é só mais um locutor, só de mais uma rádio e tal. Talvez a gente não tivesse outras oportunidades, né? De ter trocado outras ideias, de talvez estar aqui hoje. Então, acho que isso, cara. Indo nos lugares, mantendo as portas abertas. E não pensando assim, eu vou me fazer de uma pessoa super, super acessível para manter as portas abertas. Eu acho que isso vem do nosso caráter com Deus, né? De construir pontes onde a gente sabe que a gente vai poder ter sempre aquele livre acesso para conseguir transformar vidas, para conseguir levar nossa mensagem, para, da mesma maneira, se permitir ser ponte para aquelas pessoas também. Às vezes, por exemplo, tu vai ter pessoas que tu vai chegar através de mim, e vai ter pessoas que eu vou chegar através de ti também. Então, se permitir ser ponte, sabe? Eu acho que isso foram alguns passos que a gente acabou seguindo e que deu bastante certo. Tem muitas pessoas e pais agora que estão ouvindo, dizem, nossa, esse estilo talvez eu não gosto muito. Né? Às vezes o pai quer que o filho escute a mesma coisa que ele. Né? E às vezes o filho gosta de uma música remix, uma música eletrônica. Eu acho que é muito, muito interessante esse estilo que você escolheu. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado. Até porque eu já te falei que você faz parte da minha vida, né? Que lá, com a mesma idade que você, né, meu brother? Tá louco, né, brother? Eu escutava Te Quero Ter Para Sempre de dia e de noite. Às vezes eu acordava 4 da manhã para ir trabalhar, que às vezes tinha que abrir a rádio lá às 6 horas da manhã. E tava lá no interior para acordar. E eu descia até a rádio escutando a mesma música. Que massa, cara. E quando eu fiz o primeiro programa gospel, atenção, eu fiz o primeiro programa gospel,
a música Te Quero Te Ter Pra Sempre foi a música que tava de fundo ali. Que massa. Era Não é porque era bom, né? Porque era o que tinha no momento. Era o DJ que tinha. Vai esse aí mesmo. Mas eu gostava demais. Daí depois que massa, cara. Foi seguindo. E justamente isso que tu tá falando, eu também tenho gêneros musicais que eu particularmente não ouço e não costumo ouvir no dia a dia, né? E isso vem muito também daquele negócio de preconceito, da gente julgar antes de conhecer. Por exemplo, eu não gosto de rock pesado. Não é uma coisa que eu ouço no dia a dia. Mas, cara, eu tenho que tirar o chapéu pro trabalho que a Oficina G3 faz. Nossa. Sabe? Aqueles caras que gostam de rock e que nunca ouviram música eletrônica, que não gostam de DJ, que não gosta de Matheus Lazzaretti, não gosta de nada de DJ, não gosta de nenhum outro gênero, mas gosta de rock, eles comunicam com aquela galera. Eles falam a mensagem que precisa ser falada pra aquela galera, sabe? E no show pregam muito. E no ainda. show pregam pra aquela galera. Então, da mesma maneira, eu identifico assim, a música eletrônica talvez não vai agradar a todos, né? Mas pra aquele público que talvez vem de uma rave, talvez vem da noitada, Nossa. talvez gostava daquele gênero musical e hoje talvez tá conhecendo a Cristo ou nunca ouviu falar de Cristo, é uma maneira bem eficaz de conseguir falar da mensagem pra essas pessoas. E de uma maneira que eles entendam, que é a linguagem que eles já estão acostumados, né? Então, até por isso, hoje também eu tenho tentado fazer essa modificação no trabalho, para conseguir me comunicar cada vez mais com pessoas de fora da igreja, porque o português eu vejo que às vezes nos limita em algumas áreas, né? Já o inglês, tem muita gente que talvez nem sabe o que a música tá falando. Isso acontece muito. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, uma pessoa lá do mundo que tá ouvindo uma música em inglês minha que gostou, ela entra no meu perfil e já vê, poxa, o cara é cristão. O cara vai na igreja. Esse DJ aí, ele só fala de Deus. Aí entra nos stories dele, ele só fala de Deus, só fala que Deus abençoou, que as coisas mudaram, que a vida dele é diferente, que ele não vai nas festas. Esse cara, ele é DJ, mas ele não tá frequentando festas, não tá na noitada, é um cara casado, é um homem de família. Então as pessoas veem essas diferenças, sabe? Então, isso tudo que eu tenho tentado fazer essa modificação e que eu vi a pandemia pra mim, quando deu essa parada um pouquinho, assim, eu consegui entender que eu tinha um bom público fora da igreja também e eu queria comunicar cada vez mais com esse público. Lógico que não deixando de falar com o público que eu já tenho, que era quase que 100% cristão, mas hoje tendo ferramentas a mais pra me comunicar e trazer essas pessoas de fora pra dentro da igreja também. E mudou bastante também o DJ, mas pode falar aí, querido. Não, vai tranquilo. Você era DJ também, né? Sim, foi. Que massa. Trabalhei um período, era mais de festa, assim, de 15 anos, enfim, mas aí cheguei a tocar alguns eventos, mas me converti, deixei Mas entende a dinâmica ali de tocar, o que... gosto muito, eu acho que eu tenho essa visão que nem você, assim, também. Eu acho que a música eletrônica é uma forma de falar de Deus. E você falou em inglês, imagina a música americana. Se fazer uma música gospel americana, o cara do mundo, se ele não entende muito de inglês, ele vai ouvir, vai gostar do ritmo, então ele vai começar a investigar mais sobre o DJ que fez aquela música. Exatamente. E aí você fisga um peixe pra... Exatamente. E hoje, conforme eu tinha falado, cara, a música, e principalmente elas por serem em inglês, tem me aberto esses leques a mais. Como eu tinha falado, da Tomorrowland, DJs seculares tocando as músicas, DJs seculares tocando nos seus programas de rádio. Pessoas que nunca ouviram falar de Deus, indo lá e botando uma música minha. E isso eu vejo que vem migrando do inglês pro português, porque tem pessoas que também não conhecem a Cristo, às vezes não me conhecem direito, mas gostam da mensagem que a música em português traz também. Porque tem muita gente que às vezes vai na noitada, tá nas festas, mas já não gostam mais daquele ambiente. Bah. Esses dias eu tava conversando com um DJ secular e ele falou assim, cara, eu não aguento mais aquele ambiente, velho. Sabe? É um ambiente, eu me sinto mal, aquelas pessoas bebendo, vomitando, passando mal na minha volta e eu tendo que estar lá sorrindo, tocando, sabe? Pelo trabalho dele. Então eu vejo que tem muita gente que também tá na noitada, às vezes meio que por falta de opção, sabe? Porque eles não se sentem mais livres e bem naquele lugar. Então eu acho que tá sendo um momento legal, assim, de conseguir conversar e trazer essa mensagem, mais uma vez, suave, na linguagem deles, para esse público diferente. Mas já pensou esse DJ que você conversou? Sabe lá se não é Deus já trabalhando no coração dele? Pra Cara, ele se batizou semana passada. É Deus trabalhando, viu? É isso aí. É uma legal, alma salva para Deus. Deus, vale mais que todo mundo perdido, né? Exatamente. Então, enfim, então vale a pena. E muitas vezes nós, como cristãos, a gente já cria uma barreira, né? Tipo, agora porque eu sou da igreja, eu não falo com mais ninguém, eu não vou em mais ninguém, eu não compro mais no mercado porque o irmão não é
é da igreja, mas, sabe? Eu acho que as pessoas às vezes se blindam de muitas coisas, onde na verdade a gente tem que aprender a ser luz e se portar no mundo atual onde a gente vive, que tu vai estar num ônibus ali ouvindo o teu louvor, do lado vai ter um cara ouvindo o Wesley Safadão dele, e essa é a realidade, entendeu? Então a gente tem que aprender a ser luz naquele lugar e não julgar e criticar o cara, aprender, tipo assim, a conversar, a trocar uma ideia. Assim como várias vezes eu já troquei ideias com pessoas da Umbanda, com pessoas espíritas, sobre vários assuntos diferentes, sobre religião que eles falavam, e eu aprendi a entender e respeitar os posicionamentos deles. Eu não preciso compactuar com a mesma coisa que eles, mas entender e respeitar, ok. E da mesma maneira, ele também aprender a respeitar e entender os meus motivos, né? A minha linguagem é a maneira que eu tô fazendo a minha música. As pessoas também me perguntam, tu é DJ, né? Mas o que tu toca? Eu sou um DJ de música eletrônica. Poderia se falar gospel, mas eu não gosto de usar muito essa palavra, eu falo para as pessoas. Por que não? Mas é tipo música de igreja? Eu falo, tipo música de igreja. Porque fala da mensagem de Cristo, é uma mensagem de mudança, de paz, de amor, de transformação. Então as músicas são diferentes. Que legal. Mas tu é de alguma igreja? As pessoas perguntam. Sim, sou de uma igreja, tenho congregado, tenho um líder espiritual por trás de mim. Então... as pessoas de fora conseguem entender de um outro lado que o cristão não é aquele, né, o quadrado ali, que é só aquilo ali, né? As pessoas conseguem entender que um cristão ele pode ter uma vida social normal também, né? Não que a gente vai sair fazendo as mesmas coisas que as pessoas do mundo, mas a gente pode e deve se socializar cada vez mais para conseguir fazer com que a nossa mensagem e aquilo que Deus tem falado conosco no secreto se torne luz, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. A gente tem a liberdade para falar de Cristo, na nossa casa a gente tem a liberdade para falar de Cristo, numa rádio a gente tem a liberdade, onde Glória a gente for a gente tem Continue assim, né? se permita ser canal de bênção, né, para onde a gente vai. Amém. Sem quebrar essas barreiras. É verdade. Tem alguma pergunta aí? Bom, eu queria te perguntar assim, ó. Tem muitas pessoas que chegaram, alguns amigos talvez chegaram para você e falaram: mano, para que namorar não vale a pena, tu tá nas festas aí, algo assim, porque o inimigo sempre vem, né, com essas questões aí, ou aquelas piadinhas, parece que não é homem, tá se guardando, né? Infelizmente tem, um papo aqui de jovem. Eu passei por muito disso também, até me guardar... Graças a Deus, guardei pro casamento. Que legal, mano. E tipo assim, cara, muitas piadas. Sim. E mesmo dentro da igreja, né? Dentro da igreja. O pior é que é o dentro da igreja, né? Hoje, se fosse... eu digo assim, se fosse hoje José, rapaz, ia ser chamado de tanta coisa. Porque... cara, pro mundo isso é loucura. Pro mundo é loucura. O que você tem a falar sobre isso? O se guardar, vale a pena mesmo, mano? Cara, valeu demais. Eu hoje colho um casamento muito abençoado. A gente tem tido um casamento muito tranquilo, muito em paz. A gente consegue ter diálogo, a gente consegue saber as coisas um que o outro quer sem precisar de briga, bateção de boca e coisas do tipo. Justamente por não ter tido várias experiências no mundo com outras pessoas, ter tido vários relacionamentos, ter quebrado a cara talvez várias vezes em outros relacionamentos. E isso foi o fruto de uma escolha minha desde novinho, né? Eu entendi desde novo sobre essa questão de me guardar pro casamento, principalmente na questão sexual, que eu entendia que se eu fosse me relacionar com uma pessoa, e muitas vezes a pessoa que não quer um compromisso com Deus, muitas vezes eu estaria me igualando a ela, né? Mas eu vou ficar com uma pessoa, ela é do mundo, mas aí eu vou converter ela. Não é sempre que acontece isso, né? É julgo desigual. E várias vezes a gente acaba cedendo em nome do amor, né? Eu vou parar de ir na igreja porque a fulana não quer, ou porque o fulano não quer. Então eu acabei entendendo esse propósito desde novo. E mais uma vez, voltando lá na questão do livro que a gente estava falando, porque a informação chegou em mim de maneira clara, né? Porque não me falaram simplesmente assim, sexo antes do casamento é pecado. Porque me falaram os motivos, os porquês, o que aconteceria depois se eu já tivesse tido vários relacionamentos antes. Eu entendi que muitas vezes tem jovens que se casam, às vezes mais velhos, mas já tiveram vários relacionamentos, já tiveram uma vida sexual ativa com várias pessoas, já tiveram diversos problemas dentro de relacionamentos e carregam aquilo para dentro de um casamento. E muitas vezes anos e anos dentro de um casamento vivendo naquele ciclo vicioso, sabe? Então eu entendi essas coisas
coisas porque me explicaram desde muito novo. Nossa, Então, que bom, por isso eu glória consegui a ter Deus. essa visão um pouco mais ampla. E às vezes as pessoas falam, mas o Matheus é muito maduro. Não é que eu fui maduro. É que as pessoas que me orientaram bem. E não foi pai, não A foi mensagem mãe. bem clara, né? Porque a minha mãe também fez as mesmas perguntas que tu falou. Ela me sentou um dia, eu e ela na cama, assim, trocando uma ideia. Ela falou, Matheus, tu já teve alguma namorada? E eu falei, não. Mas... Ficou toda sem jeito, né? Mas tu não é gay? me largou no seco, tá ligado? E eu falei, tipo, eu tive que explicar. A gente já ia na igreja há vários anos e eu tive que explicar pra ela os motivos pelo qual eu não escolhia sair ficando com todo mundo, entende? Então eu também senti um pouco dessas questões de me sentir pressionado. Todos os meus amigos já namorando, ficando... Eu perdi as contas, quantas vezes fui chamado disso. Cara, e é uma pressão que a gente sofre como jovem, né? Então, eu tentei me blindar o máximo possível porque eu entendia que havia um propósito depois disso. E hoje eu tenho colhido, cara, muita bênção, assim. Tipo, veio a pandemia... E mesmo assim, Deus... Eu vivia do ministério, né? Do ministério eu já tinha uma agência de marketing. Cara, mesmo dentro da pandemia, onde eu não consegui fazer praticamente uma agenda, Deus manteve a nossa casa, Deus manteve a nossa união. Eu e minha esposa, a gente trabalha os dois 24 horas juntos, a gente não se quebra pau, a gente conversa, a gente dialoga, a gente troca ideia. Então isso é muito gratificante, sabe? Mas eu entendo que isso foi frutos de escolhas quando eu era um pouquinho mais novo. E da mesma maneira eu oriento também os jovens, a galera que tá em casa, a galera mais nova, fazer boas escolhas enquanto se é novo, né? Porque depois que a gente, às vezes, já viveu algumas experiências para conseguir curar aquela cicatriz, às vezes é bem mais difícil, é bem mais demorado. E tem pessoas que às vezes ficam anos e anos, né, girando no mesmo ciclo ali e às vezes não conseguem se curar 100% daquelas feridas. Eu já ouvi casos de pessoas que terminaram com uma pessoa e depois ela quer curar aquilo, tirar Com aquele... outro novo relacionamento. Tipo assim, não vai... Porque aquele vazio ali, primeiro tem que ter um tratamento de Deus, limpar aquilo Exatamente. ali, né? As feridas, né? Ele tá trazendo um problema do primeiro casamento não adianta, ele vai ser... Exatamente. E aí, se aquela pessoa falhar, aí lascou tudo mesmo, né? Não, vários dos problemas também, às vezes, as pessoas colocam nos outros, né? Ah, mas o meu relacionamento acabou porque o outro era assim, porque o outro era assado. Mas a gente, muitas vezes, não olha pra gente, né? Tipo, dentro do casamento, hoje eu entendo que tem várias coisas que eu preciso ceder para que minha esposa também consiga usufruir da mesma maneira. Às vezes ela precisa ceder. Tem coisas, por exemplo, que eu gosto de fazer que ela não gosta, mas da mesma maneira ela vai lá, senta comigo pra gente fazer juntos. Tem coisas que ela gosta que eu preciso ceder também, que às vezes eu não curto tanto e a gente, né? Então tem várias dessas coisas que eu precisei, mesmo novo, aprender, né? Com pessoas mais velhas, com pessoas mais orientadas, com outras pessoas que já viveram. E hoje eu vejo que tem casamentos e relacionamentos que deram certo, né? Não fui me consultar ou perguntar para pessoas que já tiveram diversos problemas nesses assuntos, para conseguir crescer como pessoa, entender as coisas, para conseguir ter um relacionamento sadio, uma coisa tranquila. E porque da mesma maneira a gente consiga também... por exemplo, tem vários eventos que minha esposa não consegue ir comigo, para que ela consiga estar em casa e tranquila de que eu estou indo cumprir o meu propósito, né? De que eu não estou saindo de casa para buscar mulher, como acontece muito nas noitadas, né? Os caras vão pra noite, buscam mulher e faz farra, vão fazer um monte de coisa. Ela hoje entendeu que aquilo é meu propósito, que aquele é o meu ministério, que eu tô indo lá para fazer a diferença na vida de outras pessoas. E talvez se fosse uma outra pessoa ou de uma outra maneira que tivesse acontecido esse relacionamento, talvez seria diferente. Né? Talvez já teria pegado uma outra pessoa que já vem cheio de ciúmes de um outro relacionamento. Nossa, é verdade. Né? Talvez eu também já teria machucado já com... todo machucado, talvez Deus. estaria viajando, mas com a cabeça, tipo, onde é que minha esposa tá? O que ela tá fazendo? Com quem que ela tá? Sabe? Então, várias dessas coisas englobam o mesmo assunto. E tu tem que estar toda hora lutando também. Às vezes você conversa com alguém que tem aí, está passando por isso no casamento, e aí eles querem comparar o teu com o deles. Já aconteceu disso? Já, demais. E até em questão de ministério também, porque tudo são tempos diferentes, né? Por exemplo, eu gosto sempre de perguntar e trocar essas ideias com pessoas mais velhas que eu. Porque são pessoas que já passaram por problemas que talvez eu vou algum dia poder passar. Então, se eu já aprendi com essa pessoa, né? Quando eu ver aquele problema, eu já vou saber driblar, né? Por exemplo, havia ali alguma coisa que talvez a gente vai poder brigar, a gente vai acontecer alguma coisinha ali que vai, né, dar uma resbalada ali no nosso relacionamento, a gente vai brigar, talvez vai se exaltar, então eu vou ir para um outro lado, porque já me ensinaram, já me orientaram assim, sabe? Então eu acho isso massa, cara, sabe? Buscar conhecimento, eu acho que isso é importante. Acho que é um tema que tu falou,
que é muito importante no casamento também, é a clareza, né? Que tu Claro, ser transparente. tanto pra tudo, eu acho, né? Tipo, ela saber, não, o caráter do meu marido é esse. Exatamente, exatamente. Isso aqui não é do perfil dele fazer. O inimigo, às vezes, joga uma flecha. Né? Ou alguma amiga, sei lá, manda, sério que tu vai, né? Sabe? Porque, cara, é inacreditável. Tem pessoas que querem comparar sempre o outro com eles. Exatamente. Mas lógico que pesquisem antes, É, né, gente? pelo amor de Dá Deus. aquela garimpada na vida da pessoa, ver quem é que é o cidadão, a cidadã, né? Dá uma verificada ali antes. Não sai assim se eu tirando em qualquer pessoa, dá uma verificada, porque tem pessoas que muitas vezes falam bem também, né? Falam bem e a listinha do que a pessoa fala que ela é, às vezes é muito bonita, mas às vezes no fundo a pessoa não é tudo aquilo, né? Então quer fazer o marketing dela. quer fazer aquele marketing inicial. Né? Então dá uma verificada, vê bem o produto para depois você estar vê se se é relacionando. 100% Jesus mesmo. Vê se é 100% Jesus, exatamente. Exatamente isso. Bom, tem mais alguma pergunta aí, Dedé? Eu ia perguntar para o Matheus Lazzaretti, mas ele já falou assim, passo a passo, o segredo para se guardar, né? E o livro está disponível ainda? Agora, com a pandemia, a gente acabou dando uma parada um pouco na produção dos materiais, mas provavelmente mais pra frente a gente vai voltar novamente com os materiais. Você vende também, eu não sei se é sua loja ou algo assim, camiseta? Tem camiseta, tinha o CD, né? Agora não tem mais. Tinha camiseta, pulseirinhas de silicone, tinha caneca, tinha o livro, tinham bastante materiais. Logo, logo a gente vai estar voltando com a nossa lojinha. A galera que quiser acompanhar, né, quando voltar, é só entrar lá no meu Instagram, @DJ Matheus Lazzaretti, não é Lorenzetti que nem o chuveiro. Lazzaretti. Mas seu nome é assim mesmo ou nome artístico? Não, é assim mesmo. É assim nome mesmo? feio pra me botar como artístico, né, velho? Difícil das pessoas digitar. Já aconteceu, a galera vai anunciar nos eventos assim. E agora com vocês, DJ Matheus Lorenzetti! Lazzarotti! Lazzarotti. Tu tinha que fazer uma dessas, né? Com a voz grave, assim. DJ Matheus Lazzarotti. Já aconteceu. Lazzaretti com um T também. Às vezes te marcar com o nome errado. Já, direto. Vá. Eu botava só Laza, tem gente que me chama de Laza porque não sabe o final, né? Ô, Laza. Que da hora. Ai, mas sabe que quando mas eu vou confessar aqui ao vivo. Que quando eu era lá do interior, eu li assim, ó. Matheus. Como é que era? Larazete. Não. Era Lazareno. Nossa! Pior ainda. Tá cada vez pior o negócio. Lazareno. Ai. Não, e é feio, né, velho? Credo. É terrível. Lazarento já me chamaram. Mano. Não, é porque eu pensava, né? Era algo de Jesus, né? Lazareno. Não, e eu também já tentei pensar, tipo assim, quando eu tava iniciando ali, tava pensando no nome e tal, eu pensei, que nome que eu vou botar? Porque em DJs seculares eu via vários nomes, na época já estavam criando nomes em inglês, uns nomes diferentes, tipo, né? O PV é Pedro alguma coisa, né? Pedro Victor. É, isso. Daí o meu também fiquei pensando, cara, que nome que eu vou botar? Daí eu também vi que tinha vários DJs com nomes próprios, né? Aí eu pensei, vai meu. O meu vai ser... Azar, vai, Matheus Lazzaretti, com THLZ, 2TI, eita, vai. O meu vai ser ML agora. ML. Matheus Lazzaretti agora. Tá louco, mas... Já pensei em mudar, cara. Já pensei em mudar. Porque é difícil a escrita e às vezes eu vou pesquisar também nos mecanismos ali de buscas, tipo no Google, no YouTube, alguns outros lugares. Eu vejo que tem várias pesquisas, às vezes. As pessoas até me encontram, às vezes, com nomes diferentes, tá ligado? Tipo, Matheus Lazareno, Matheus Lorenzetti, Matheus não sei o quê. Esse fui eu que coloquei no Google. Foi tu que pesquisou, né? Todas as pesquisas veio daqui. Lazareno. Bom, eu queria também que tu falasse pra nós aí o que a gente pode esperar de Matheus Lazzaretti. Amém, Matheus Lazzaretti em 2022. Vocês estão vendo aqui, né, irmãos? Eu tô sendo boicotado aqui no podcast. Meu amado Lazareno. Então, nessa pandemia eu consegui dar uma pausada um pouco, assim, entender um pouquinho do momento que eu tava vivendo. Consegui colocar um pouquinho os pés no chão, né? Dar uma pausa um pouco, porque antes estava só vivendo as coisas muito rápidas e a pandemia me ajudou um pouquinho nisso. E eu consegui identificar isso que eu estava comentando antes, que era a galera que estava consumindo o meu trabalho, o público que estava me ouvindo, e hoje eu tenho tentado focar nesse trabalho, nesse público,
que é um público um pouco diferente do que eu já estava trabalhando, que era 100% Jesus, né? Que nem estava falando. Hoje eu tenho focado também numa galera que não conhece a Cristo, eu tenho tentado abrir cada vez mais portas para essa galera, para falar com essa galera, tenho feito músicas para conseguir me comunicar com essa galera e daqui para frente a galera pode esperar, tem bastante música, tem vários sons ainda para vir, tem alguns clipes ali que estão na mão aí, ainda pra gente ser lançado também. Os eventos agora estão voltando também, graças a Deus, né, cara? Não aguentava mais ficar só tocando dentro de casa, trancado, fazendo live, né, velho? Graças a Deus as coisas estão engrenando agora de novo. Fez aquela piscina lá da hora também, né? Tive que fazer umas lives pra galera agitar em casa. E muita gente se identificou com isso, né, cara? Por ter um som diferente pra curtir em casa. Então, tô buscando novas alternativas e novas maneiras pra conseguir me comunicar com cada vez mais pessoas e produzindo bastante conteúdo, tem bastante músicas, bastante vídeo. Pra galera curtir aí em breve, se Deus quiser. Tu tem mais ou menos assim a noção assim quando você vai fazer a próxima live assim pra gente já ou o próximo lançamento aí do DJ Matheus? Cara, eu acho que o lançamento de música tá vindo agora já por maio, junho, eu acho que já tem uma música nova que tá vindo. Inclusive, mais uma música em inglês, né? Porque eu havia voltado agora um pouquinho pras portuguesas e tô fazendo algumas em inglês de novo. Pra abrir um pouquinho mais aquele leque que eu havia comentado. Então, Don't you stop. Aquela tá vindo na minha cabeça, aquela música. Tem um som bem massa, cara, que é um estilo musical que tá uma vertente bem alta agora, que se chama Slap House, né? Ou Brazilian Bass, que se chamava. Que veio lá do House, daí foi pro Brazilian Bass, e agora os gringos chamam de Slap House, que é tipo um eletrônico com um baixo, assim, mais agressivo, sabe? Um negócio mais pista, assim, mais pra dançar mesmo. Então eu tô fazendo uns sons mais nessa linha, mais pista, assim, a galera traduzindo pra nós aqui é a música do Jocobed. É tipo isso, é isso aí. Eu não tenho noção do que é isso aí, mas rapaz, eu sei que, eu acredito que, como você falou, na pandemia você parou, certo, com certeza, pelo que eu conheço você deve ter tido muito encontro com Deus. Como é que foi assim em 2020? Sim, mano, sim. Eu acho que isso foi um ponto muito importante também na pandemia para conseguir me identificar como pessoa. E justamente por essa transição que a gente também estava comentando de jovem para um adulto casado, né? Um homem de família daqui em diante que eu ia ter... Até cair a ficha agora. Até cair a ficha as coisas, assumir compromissos, assumir contas, assumir responsabilidades que antes era de um menino, né? Uhum. Então, eu consegui me encontrar nessa pandemia. Foi, para mim, para muitas pessoas foi ruim. Sei que muitas pessoas também perderam familiares e parentes próximos. Aconteceu coisas muito tristes. Do mesmo modo, eu também fiquei chateado por não conseguir exercer o ministério, de conseguir estar tocando e tal. Mas teve vários pontos positivos que eu consegui ver disso para mim, né, Matheus? Que foi a questão de conseguir colocar um pouco os pés no chão, dar uma respirada, conseguir meio que parar um pouquinho o meu ministério e conseguir me encontrar como Matheus Lazzaretti, não como DJ Matheus Lazzaretti, né? Que antes parece que eu tocava a vida muito como o artista, o DJ, o ministério, era só aquilo, e eu não pensava no meu futuro, Matheus, não pensava na minha vida, nas coisas que às vezes estavam ali na minha frente acontecendo e pra mim passava super batido, sabe? É aquela coisa, Por será que eu tô automático. vivendo mesmo também o meu chamado? É muita coisa assim, É né? muita coisa, cara, e justamente com aquele crescimento, com a pressão das pessoas na volta, mas e agora, o que tu vai fazer? Mas tu vai se relacionar com alguém? Mas tu vai fazer uma faculdade? Mas e o teu ministério? E as tuas músicas novas? Mas tu vai tocar onde? Então, tipo, a vida vem atropelando de uma maneira justamente com esse crescimento de um adolescente para um adulto, e eu acabei, tipo, meio que me atropelando nessas coisas. Não fiz coisas erradas, assim, mas me atropelei no quesito de focar muito no ministério e esquecer da pessoa, Matheus, sabe? Identidade. Identidade, mano. O irmão tá entendendo bem o assunto. Exatamente, o assunto de identidade. Na pandemia eu me senti várias vezes perdido, me sentia meio mal, porque as coisas que eu tava acostumado a fazer, eu não conseguia fazer, né? Que era exercer o ministério, estar na igreja, focar nessas coisas. Então, na pandemia eu fiquei trancado, convivendo comigo 24 horas. Então eu consegui meio que cair na realidade de algumas coisas. Matheus, tem várias coisas que acontecem que é culpa tua, que não é culpa dos outros. Para de culpar os outros, muda tu. Cara, tem coisas que estão acontecendo no teu ministério por causa disso, disso e disso. Muda antes que aconteça algo. Tem coisas acontecendo que tu pode modificar ainda. Vai lá e toma frente. Aprende a ser homem para falar não, sabe? Então várias coisas eu aprendi com essa pandemia a colocar um pouquinho os pés no chão
e me posicionar um pouquinho mais para que as coisas aconteçam diferente. E o ministério, junto disso, em consequência dessas escolhas todas, tem vindo de uma maneira bem mais organizada. Algumas mudanças aconteceram também dentro da nossa equipe, algumas pessoas saíram, algumas pessoas entraram, e a gente modificou algumas coisas também para estar com uma equipe mais organizada, as coisas acontecendo mais em comunhão, para que todo mundo esteja na mesma sintonia, para que todo mundo esteja debaixo de uma cobertura espiritual, esteja congregando numa igreja, esteja com as coisas acontecendo, sabe? Porque às vezes a gente estava indo no profissional, pegava algumas pessoas para trabalhar com a gente, porque era um profissional da área da iluminação, um profissional da área da dança, um profissional da área do som, da sonorização e tal. E muitas vezes na estrada a gente via que a conduta das pessoas era diferente, né, cara? Não compactuava muito bem com as coisas que eu acreditava. Então algumas modificações foi preciso ser feitas e eu acho que foi Acho que para fluir pra também, fluir, né? para as coisas acontecerem mais naturais, né? Enquanto eu tô lá tocando, o cara da iluminação já tá lá orando também, o outro do som já tá também. Usa ele, Jesus. Isso usa, aí, já Senhor. vamos todo mundo tá no mesmo... Vem, Lazareno, cuida. Vem, Lazareno, amém. Essa questão de fluir também é interessante porque uma coisa assim, eu digo de mim mesmo, né? Que nem a gente trabalha com comunicação, você também, Sim, seja música, ou sim. seja no livro, enfim. E toda pessoa ela tem que ter um relacionamento com Deus. Exatamente. Ela tem que buscar, a inspiração vem dele. Se você não tiver, você fica, que nem você falou, fica só no profissional. Exatamente. Legal que eu vejo também que você teve essa... sensibilidade. Né, de E que eu buscar tinha mais a perdido Deus, muito. falar, Deus, o que é pra mim fazer? Enfim. Eu perdi muito por essa correria, porque era tipo assim, antes, né, quando eu era um pouco mais novo, eu estudava durante a semana, final de semana tinha as agendas, aí eu tinha que ser o Mateus, o adolescente, convivendo cheio daqueles conflitos e perguntas e dúvidas que vem na cabeça de um adolescente. Por que meus amigos podem ir pra festa? Por que meus amigos podem ficar? Por que meus amigos isso? Por que eles podem? Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu não posso? Cheio de conflito na cabeça, ao mesmo tempo exercendo um ministério sério, né? Que bate de encontro com muitas coisas sérias, que são jovens que muitas vezes estão com as vidas lá perdidas nas drogas, estão perdidas na noite, estão em vários vícios, várias coisas. Então, um ministério super sério, literalmente colocando a mão no formigueiro, né? Então, eu tava, tipo assim, meio que no automático fazendo aquele ministério, as coisas acontecerem, e eu entendi que haviam coisas erradas e que eu precisava botar um pouquinho o pé no chão para que as coisas fluíssem melhor. E também precisa de intercessores, né? Demais, porque cara. ministério, Demais. Porque a gente é atacado pelo inimigo direto, né? Eu acho que a minha esposa foi uma das principais nesse momento, cara. Porque ela conseguiu também me abrir os olhos para muitas coisas, justamente por ela ser uma visão de fora, né? Até então, ela não trabalhava e não participava junto comigo do ministério. Então, ela só ia vendo as coisas que acontecia e ia falando, amor, tal coisa tá acontecendo. Amor, Nossa, eu que tenho legal. sentido que essas coisas não estão legais. Amor, toma cuidado com isso, toma cuidado com essas pessoas, toma cuidado com isso, com aquilo. E realmente, depois quando eu ia ver, ia conversar com Deus, ia sentindo no dia a dia as coisas, tipo... Não é que a irmã tava certa, mano. era ela que orava muito, né? Eu que orava pouco, né? Bah, Era tipo isso, velho. que Então, legal. acho que as coisas vieram... Algumas mudanças pro bem, né? Como você conheceu a sua esposa? Eu conheci a minha esposa em Taquara, aqui do nosso lado, né? Nós estamos em Parobé, no Rio Grande do Sul. A minha esposa era de Três Coroas e ela já me conhecia, assim, por algum evento, alguns eventos que eu já tinha tocado pela região. Mas ela também disse que nunca curtia muito, assim. Não era, tipo, gostava de acompanhar, não seguia nas redes sociais. Só ia porque gostava de estar com outros jovens e tal, dos cultos jovens, do ambiente de ser diferente, né? E eu vim tocar num culto uma vez em Taquara e ela tinha ido nesse culto. Aí, tipo, pra mim passou super batido também. A gente se conheceu, assim como eu conheço muita gente nos cultos, troco ideia com todo mundo, tiro foto com todo mundo, a gente troca ideia, super massa. Passou super batido. E eu lembro que naquele dia eu tinha assinado um livro pra ela. Daí eu perguntei, sempre pergunto o nome da pessoa pra escrever o nome, né? Então não foi um caso específico. Perguntei, qual que é o teu nome? Ela falou o nome dela, escrevi o nome. Escrevi ali Deus abençoe e tal, na dedicatória e assinei o livro. Colocou, Deus me abençoe. Deus Deus me abençoe com você. Aí Ei. assinei o livro e ficou por isso. Aí um dia eu tava mexendo no Facebook e eu vi que um amigo nosso em comum compartilhou um texto que ela tinha postado. Que era, tipo assim, quase um resumão do meu livro, tá ligado? Só que ela tinha escrito antes de ter comprado o meu livro. Então eu pensei, tipo assim, mano, poxa, é um assunto bem massa, uma cabeça interessante, né, pela cabeça da pessoa. Então eu não vi assim com aquele olhar, gatinha, hein, mó gata dela.
tipo, eu vi com aquele, poxa, um olhar massa, assim, de como é a vida, de como é as coisas, de como as coisas acontecem. Aí eu comentei naquele post, só botei, tipo, parabéns e tal, não sei o quê. E dali em diante a gente, não lembro se fui eu que chamei ela ou ela que me chamou, mas foi tipo assim... Tu é mesmo Matheus Lazzaretti? E aí, dali em diante, a gente começou a trocar ideia. Tu mora onde? Eu fui num evento que tu tocou em Taquara e tal. Deu, verdade, tal pessoa. Daí ela, moro em Três Coroas, cidade do lado. E eu morava em São Leopoldo. A gente tinha 1 hora de distância, né, entre as nossas casas. Então, não era, tipo assim, não dava pra se ver todo dia, não dava pra conversar todo dia. Então, a gente ficou durante 1 ano e meio, praticamente, só pela internet. E daí, uma vez lá que outra, eu conseguia vir até a cidade dela pra gente se ver, pra estar com a família dela e tal. E foi, tipo, bem relacionamento à moda antiga, assim. Tipo, pedi pros pais dela, assim, fizemos uma janta, eu fiquei tremendo. Pedi a mão dela em namoro, tá ligado? Foi tudo certinho. Ele falou assim, prefiro me apresentar pra 200 mil pessoas. É tipo isso. A pressão não era tão grande. E foi tudo acontecendo, mano, da maneira que tinha que ser. A gente foi trocando ideia. Eu vi que os pensamentos, assim, vieram batendo tudo com... Foi fluindo, né? Não foi nada forçado. A mesma perspectiva de vida, né? Por exemplo, estando à frente de um ministério e estando à frente de um trabalho artístico, assim, muitas pessoas vêm com umas mensagenzinhas nada a ver, né? Oi, lindo. Oi, gato. Quando vem para nós... Sabe, uns negocinhos nada a ver, assim. E ela sempre foi de uma maneira educada, sempre me tratou bem. De início ali ela também não me dava muita moral, então eu achei legal, né? Tipo, poxa, a pessoa não tá nem aí pra mim, então acho que é legal. E aí foi vindo, velho. Tem que ser véio. um Jacó a trabalhar. É tipo isso. E aí foi indo, cara. A gente foi estreitando mais o relacionamento e fomos nos conhecendo cada vez mais e Glória a Deus. assumimos depois do namoro, casamento. E deu certo. Agora, mais pra frente, a gente tá projetando já os lazaretezinhos. Já. Olha os lazaretezinhos. Viu? Estamos já com... Vai ter os DJ já... Kids agora, vai ter. Vamos ter que aumentar a geração, né? Estamos indo já pra 2 anos já de casado. Olha. Nossa, o tempo voa, né, velho? Muito! A gente casou antes da pandemia, daí março iniciou... A gente casou em dezembro de 2019. Isso. Estamos indo pra 2 anos já. Eu conheci tu naquele tempo, acho que tu tava namorando. Tava namorando, eu acho. Inclusive, foi os familiares dela junto. Velho. O tempo voa. Gente, eu vou contar um negócio, assim, ó. Eu tinha um evento lá com uma cantora de nome, né? E aí eu olhei assim o DJ Matheus, eu disse, o que eu quero que eu vou ficar aqui com o DJ Matheus? Cara, imagina, porque a minha vida inteira ele me incentivou, mano, sem ele saber. Imagina, quando eu fiquei sabendo assim, no cima do laço, assim, no evento. Daí eu vi que a Monique falou assim, o DJ Matheus tá ali no camarim. Eu disse, tá, para. Daí, tipo, sério, pode entrar? Eu disse, não, daí eu entrei. Caiu assim, a ficha. Eu acho que o primeiro dia que eu fiquei vermelho na vida, eu acho. Isso é louco porque a gente não consegue fazer ideia, né? Com quantas pessoas a gente consegue se comunicar e falar. Que nem a gente tá aqui batendo um papo de coisas que talvez com a câmera desligada a gente estaria conversando e trocando essa ideia também. E pode ser que alguém lá do outro lado do mundo tá se identificando com nosso pensamento, né? Nossa conduta de vida. Isso é muito louco, cara. E as pessoas te marcam também, assim, eu já vi... Eu também sou um cara que faz isso. Quando eu vou postar algo pra jovem, um culto jovem, aí coloca a música do DJ Matheus. A música lá é diferente. Isso é massa, cara. E também, que nem eu tinha comentado, pessoas que não conhecem a Cristo têm usado as mensagens das nossas músicas pra colocar em stories, em reels, em TikTok. Isso é muito massa, cara. Até fiz uma música agora com um amigo meu aqui de igrejinha, que é o Lua Costa. E a gente fez uma música, tipo, bem folk, assim, que é tipo um voz e violão, assim, com um eletrônico bem verão, assim. E uma mensagem bem massa. O nome da música é Bom Dia. A nossa ideia inicial era para que pessoas cristãs e não cristãs conseguissem ter uma mensagem massa para pôr de bom dia, tá ligado? Para falar de bom dia para outras pessoas. E a música, ela, tipo, fala que a pessoa consegue enxergar Deus ali no dia dela, que ela consegue ver o copo sempre transbordando, ao invés de ficar vendo o copo meio vazio. Nossa, que legal. E, tipo, várias pessoas não cristãs usam essa música nos Reels, nos TikTok e tal, então isso Eu achei massa, muito doido aquele clipe que tu fez com o maior clichê do mundo. Maior clichê do mundo. Eles são de Santa Catarina. Foi na mesma vibe também. Foi. Uma mensagem diferente. Foi muito da hora aquele vídeo ali também, bem diferente. E as músicas, cara, eu também tenho tentado, assim, desde lá do álbum Santidade Minha Balada, eu tenho tentado fazer músicas sempre com uma linguagem, assim, que fale de Deus,
mas ela falha de uma maneira inteligente, sabe? Não só simplesmente assim, ele morreu na cruz por você, então você vai pro inferno. Só um negócio, assim, muito objetivo. Então, tipo assim, GPS. A gente tá falando do GPS, que é a nossa Bíblia, que é Jesus, que é o manual que ele nos passa, entendeu? Só que nós não estamos falando assim na música. Nossa Bíblia é muito legal. A Bíblia é muito tá ligado? A música, ela fala de uma maneira inteligente. E tem várias pessoas que às vezes comentam lá, mas essa música é gospel mesmo? Tem pessoas que não conseguem entender o raciocínio por trás dela, sabe? Então, a grande maioria das músicas, e desde lá do álbum de 2015, lá sempre foi dessa maneira diferente de se falar de Deus. Eu queria que você falasse assim para o jovem que está nos assistindo agora. Talvez está naquele momento sem identidade, né? Ou ele tem um certo modo de pensar, mas ele se pergunta, será que realmente vale a pena se entregar para Jesus? Eu não sei se passou pela sua cabeça, mas eu acho que provavelmente não, mas não sei. Eu vou ser realmente cristão quando eu tiver lá meus 30 anos. Várias vezes. Cara, como passa isso na nossa cabeça? Verdade. Quando eu tiver meus 30, 40 anos, daí eu entrego agora eu vou curtir a vida primeiro. É isso aí. Vale a pena entregar a juventude a Jesus assim? Demais, cara. Eu acho que vem muito daquilo que a gente estava falando das escolhas, né? Porque hoje eu vejo vários jovens muito mais novos do que eu, vivendo uma vida muito insana que eu nunca vivi, cara. Que eu nunca vi. Jovens hoje, assim, de 13, 14 anos, já tendo uma vida sexual ativa, já tendo liberdade dos pais pra ir pra festa, pra noitada. Mas juventude, assim, de 13, 14 anos, fumando maconha, usando droga, cara, sabe? Umas coisas muito pesadas, assim, que nem condiz com a vida de nenhuma pessoa, na verdade, que não é uma coisa boa pra ninguém, mas jovens desde muito cedo já estão plantando aquilo na vida deles. Então, o que eu teria pra falar pra juventude, pra galera que tá em casa aí curtindo, é algo que fala lá em Provérbios 4:23, e sempre foi um manual muito sempre foi algo que eu sempre tentei seguir muito, que é sobre todas as coisas, guarde teu coração, porque guardar o coração, para mim, sempre foi algo muito importante. Que, como a gente falou na entrevista, vieram críticas sobre o meu trabalho. Mas isso não é de Deus. Guardei o coração. Veio pessoas também de dentro da igreja. Mas por que você não vai ficar com ninguém? Mas por que você não... Sabe? Então, várias dúvidas e várias coisas questionam a cabeça dos jovens. E assim como aconteceu comigo também, deve acontecer com você também, jovem. Então, sobre todas essas coisas, as dúvidas e tudo mais, guarde seu coração e busque orientação em Deus. Ore para Ele, peça para que Ele te auxilie, para que Ele coloque pessoas certas no teu caminho. E as pessoas certas não só para um relacionamento, mas pessoas que possam te orientar, que possam te dar um caminho, uma liderança, um pastor, um jovem, alguma pessoa próxima de você que possa te dar uma orientação. Eu não tive uma ótima orientação, uma mega orientação de dentro de casa, mas líderes, pastores, pessoas de fora conseguiram me dar uma boa direção para que eu conseguisse... Você também decidiu, né? Decidi, tomei essa escolha, né? Então, da mesma maneira, galera, guarda seu coração sobre essas coisas todas de fora e procurem uma direção legal para fazer um bom plantio agora, né? Na idade que vocês estão agora, para conseguir colher algo legal lá na frente. Nossa. Eu tive uma vez, cara, num centro de recuperação e foi onde eu consegui enxergar isso que eu tô falando. Cara, eu tava no centro de recuperação, eu tinha, tipo, uns 15, 16 anos. E lá tinha uma galera, tipo assim, de 30 e poucos, 40, 50 anos. Tudo dependente químico, né? Ex-dependentes químicos. Estavam lá pra se tratar. E, cara, no centro de recuperação, eu lembro que eu fui convidado pra, tipo, ministrar, assim. Não fui nem tocar, fui só ministrar, né? E daí eu fiquei pensando, antes de entrar, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar pra esses caras, mano? Os caras já... foram pra noitada, usaram droga, beberam, roubaram, mataram, destruíram, fizeram tudo o que tinha pra fazer. Eu nunca fiz nada disso, tá ligado? Eu não tenho um testemunho pra contar pra eles, tá ligado? Eu nunca fiz nada disso. O que eu vou contar pra eles que vai chamar a atenção? E eu ali fiquei quietinho, o irmão tava tendo louvor e tal, e Deus falou comigo, Mateus, fala da tua verdade pra eles. E eu pensei, cara, a minha verdade não é interessante, porque eu nunca fiz nada disso. E Deus ficou martelando. Tem essa coisa ainda, Sim. né? De exaltar quem fez tudo. Quem fez tudo errado. Eu imaginava, cara, que tem muito disso eu teria aí. uma atenção maior dele se eu falasse assim, não, fui um DJ secular e hoje me converti. Não, eu já toquei em Ibiza, toquei em Miami, toquei em tal lugar e hoje eu sou liberto pelo Senhor. E eu entendi naquele dia que eu poderia ser um jovem feliz, um jovem 100% completo com Jesus, sem ter tido esse testemunho para contar.
E eu comentei sobre isso, né? Preguei sobre isso naquele dia, falei pros caras que eu não tive nenhum desses... Não tive um vício, não tive uma vida no mundo, não tive essas coisas todas. E quando terminou aquele momento, um cara chegou em mim e falou assim... um dos internos, né? Chegou e falou assim, Matheus, que idade que tu tem? Eu falei, 14, 15 anos, eu não lembro agora. E ele disse assim, cara, eu queria ter a mesma idade que tu tem, com o privilégio que tu tem de seguir a Deus, de seguir esse caminho. Porque ele fez várias escolhas erradas que levaram ele naquele fim, né? Não fim, um meio, né? Ele estava ali para se transformar. Mas eu, com a idade, tipo, menos da metade do que aquele cara, já consegui ter escolhas diferentes. Por ter uma conduta de vida, por ter conhecido a Cristo desde novinho, né? Não conhecia a Cristo desde do berço, mas desde 6, 7 anos de idade. Já estava indo numa igreja, já estava congregando, já estava no meio da igreja. Então, acho que tudo isso, cara, foi influência para que eu tivesse tido... Eu diria hoje uma vida de sucesso, assim, sabe? Que não tivesse... Sucesso que eu digo, não, nossa, sucesso artístico. Eu digo uma vida de sucesso de que não tenho coisas pra ficar me lamentando, sabe? Escolhas erradas que fiz no passado e coisas do tipo. Então, acho que foi muito importante essa trajetória toda desde pequenininho. E principalmente a galera que já é pai e mãe, né? Cuidar dos seus filhos desde o seu ventre, lá desde novinho, já vai incentivando, vai cuidando das coisas que coloca na televisão. Hoje em dia, com as televisões, cara, a gente vê... Às vezes vai colocar um filme lá, não sei se vamos falar marcas, né? Mas a Netflix vai colocar um filme lá para assistir. Tantos filmes com umas mensagens pesadas, com umas coisas ruins. Então, cuidar dessas coisas, sabe? Acho que desde pequeno, para que a criança tenha uma cabeça legal lá na frente. Às vezes coloca até aquela série do inimigo lá. Então, acho que tudo isso, lá, cara, foram coisas que vieram sendo plantadas em mim, sabe? Na minha pessoa, Matheus, para que eu tivesse esse... Interessante que também você falou desde o ventre, né? As palavras, né? Tem gente que fica dizendo, mas... fica falando coisas negativas pro filho na barriga. Sim. E o interessante é você falar, vai ser uma benção, você vai ser uma benção na mão de Deus. A minha mãe e o meu pai, eles se separaram logo... Eu tinha 1 ano de idade, eu acredito. E antes disso, o meu pai falava pra minha mãe que não queria que eu nascesse, que esse menino não é dele, não sei o que. E minha mãe falou, ele vai nascer, vai ser uma bênção, vai ser um sucesso, e vai ser um menino que vai dar tudo certo. E ainda pra ti, porque ele ficava na cabeça dele nas paranoias de que minha mãe traía ele, coisas do tipo, porque eles não eram da igreja, né? Vieram já de vários relacionamentos frustrados, aquela história toda. Isso né? aí. Então aprendi muito com a longa estrada da vida aí. E daí nisso a minha mãe falou assim, e ele ainda vai nascer a tua cara ainda, só pra te parar de ficar falando. E não deu outra, velho. A cara do velho. Cópia, bota do lado. A cara do velho. Ainda bem que ele é bonito, né, cara? E ainda vai ser DJ ainda. Mas que bom que ela profetizou essas palavras e elas não caíram por terra, elas se transformaram. Né? Não, e apesar dos pesares, cara, de tantos problemas que tivemos dentro de casa, ainda tive uma estrutura... tipo, minha mãe, minha avó, meu irmão ainda me ensinaram muitas coisas ainda para que tive esse embasamento todo para que eu tivesse as escolhas que tive, né? Não foi simplesmente da minha cabeça e do meu super intelecto que as coisas aconteceram. Eu tive bastante auxílio das pessoas da minha volta. Eu queria que tu contasse algo engraçado aí pra gente já chegar ao nosso... Algo engraçado, mano. Alguma turnê que não deu certo, sei lá, alguma coisa assim que tu... Furou o pneu. Endereço errado. Endereço errado. Nossa, isso já teve demais, Caiu no beco. Já teve demais, velho. Deixa eu ver uma, mano. Cara, o meu irmão, ele é gordinho, né, velho? Gordinho não, ele era bem gordo. Agora tá emagrecendo até. Lembro que uma vez a gente tinha ido tocar, acho que foi em Manaus, e a gente tinha chegado, tipo, depois do meio-dia, assim. Aí o pessoal pergunta assim, vocês querem comer alguma coisa? E realmente ninguém tava com fome, tá ligado? Aí, tipo, não, obrigado, a gente, vamos pro hotel e tal, descansar, não sei o quê. Aí chegamos no hotel, ele pegou e deu um sermão em todo mundo. Gente, quando falarem que é pra comer, todo mundo disse que tá com fome, tá ligado? Porque só ele sempre tava com fome em todas, velho. Não tinha uma. Se ele vir aqui na rádio, ele vai pedir uma batatinha, alguma coisa pra comer, porque o bicho tava em todas, velho. Queremos a sua visita aqui, meu querido amigo. Não, o bicho tava em todas. Aí já ficou ali, quase que tinha que colocar num contrato isso, né? Quando chegar, a alimentação para o irmão do Matheus. E aonde tu chegava ali, sempre... O bicho pedia comida, o mano né? pedia
Pediu o lanchinho. Tu tem quantos irmãos? Tenho um só, o Vinícius. Só ele. Ele é mais velho que você? Mais velho, ele tem quase o dobro da minha idade, assim. Tá com agora 30 e... Tu já tem sobrinhos ou ainda não? Tenho um sobrinho Já de tem? 12, 13 anos. Olha aí, Pedrão. que legal. Tá vindo aí na tua idade. Mas já curte o DJ Matheus, já? Ele curte, velho. O Pedrão é massa que desde pequenininho a gente sempre teve uma conexão muito massa, cara. Porque... eu não sei, cara. Os pais dele, o meu irmão e a mãe dele trabalhavam fora e ele acabava ficando comigo, né? Quando eu era mais novo também. Então eu cuidava dele desde pequenininho. A gente sempre teve uma conexão massa. E até Que hoje, legal. esses dias, a gente até comprou um cursinho online lá pros dois fazer junto, tá ligado? Então, tipo, até hoje a gente mantém uma conexão massa. Apesar de estarmos morando um pouco longe agora, mas a gente mantém uma conexão massa, assim, de tio, sobrinho. É bem legal. O que queima no coração do DJ Matheus? Eu gostaria que você deixasse aqui para as pessoas que ainda não te conhecem, mas estão conhecendo hoje. Que falta de opção, né, velho? Ou aquelas pessoas que viam só você, né? Parece aquela pessoa que não tem erros, né? Como você falou. Sim, o super crente. O super Laranzete. E aí, hoje estão tendo o privilégio aí, graças a Deus. Muito obrigado por ter vindo aqui também em nossos estúdios. Deixa essa mensagem para eles aí. Então, galera, queria primeiramente agradecer a vocês pelo convite, a galera de casa por abrir um espacinho aí no seu dia, umas horinhas aí para ficar junto com a gente. Eu acho que é isso, galera. A gente ser transparente, a gente saber assumir o nosso posicionamento primeiramente como ser humano, né, de que nós somos pessoas falhas, de que erramos e que a gente pode sim melhorar dali pra frente. E do mesmo modo, espero que vocês tenham curtido bater esse papo aqui junto com a gente, né, trocar essa ideia e me conhecer um pouquinho além das redes sociais, né, que lá a gente acaba às vezes mostrando só coisas mais superficiais do dia a dia e tal, mas aqui vocês puderam conhecer um pouquinho mais da minha história, um pouquinho mais a fundo. E conhecer um pouquinho mais também da minha história, de como as coisas aconteceram, entenderem que não foi da noite pro dia, que as coisas aconteceram com bastante sacrifício, bastante oração, bastante luta também. Tivemos bastante tropeços no meio do caminho, mas as coisas aconteceram no tempo e da maneira que eram para acontecer. Então, obrigado por estarem aqui junto com a gente. Da mesma maneira, quero influenciar aí a juventude, a galera que está assistindo a gente, que de alguma maneira se sente também da mesma maneira que eu estava, um pouco meio sem identidade, um pouco sem chão, às vezes, de alguma maneira, de como se posicionar como cristão nesses momentos que a gente está agora. Muitas vezes, às vezes, os pais também não colocam muito... Não dão muita força para que você se sinta um jovem feliz, alegre e tal, cheio do Espírito Santo. Busque você no seu dia a dia. Muitas vezes os nossos pais não vão estar conosco nas nossas escolhas, mas você, jovem, pode tomar essa escolha hoje, de talvez de noite, talvez depois dessa live aqui, depois de você trocar essa ideia aqui junto com a gente, tira ali um tempinho para você orar, trocar uma ideia com Deus, fala para Ele o que você está sentindo e daqui em diante também... aquelas escolhas erradas que você estava fazendo, cara, busque fazer diferente. Eu sou prova viva disso, de que fazer boas escolhas, principalmente enquanto é novo, dá um futuro diferente, bem diferente para todos nós. Então, não que seja perfeito, não que eu seja um super crente, que as coisas foram maravilhosas para mim, mas eu posso sim dizer que com Jesus Cristo, sem dúvidas, o sucesso é muito maior. Uau, meu Deus, rapaz. Show, hein? Como diz um amigo meu, show de glórias. Show de glórias! Show de glórias. E DJ Matheus, e eu pensava quando eu morava no interior que ele era lá de São Paulo, né? Tipo, algo assim. E aí depois eu fui... Muita gente pensa. Que ele mora na mesma cidade que é hoje, né? Olha que mundo pequeno. Vai entender. Melhor escolha, velho. Obrigado, Jesus. E legal que esse podcast as pessoas puderam conhecer melhor a pessoa, né? Não é o artista só. É a gente verdade. conhece Mas o a artista. pessoa. Mas conhece a pessoa, né? E legal aí, que fica acontece? salvo pra galera assistir várias vezes e compartilhar, às vezes, com algum amigo que tem uma história semelhante, né? E às vezes se identifica. É isso. Nós não somos perfeitos, mas estamos aqui buscando ser o mais parecido dele, de Jesus Cristo, possível. Suas redes sociais, eu gostaria que tu contasse pro Verdade. pessoal aí, ó. Boa. A galera que quiser me acompanhar lá na rede social, não é Lorenzetti, hein?
DJ Matheus Lazarete, lá no Instagram, no Facebook. E as minhas músicas também estão em todas as plataformas digitais, para você poder curtir lá nas plataformas. No YouTube também tem os meus videoclipes, então já se inscreve, ativa o sininho lá para você não perder as novidades. Na Rede Osana passa também minhas músicas, já, toca? Amém! Todo dia. Os irmãos se converteram, os dia. irmãos aqui tocam as músicas. Para você que quiser dia. curtir também na Rede Osana, só você ficar sintonizado ali para você curtir muita música eletrônica cristã. E para você que tem algum amigo que gosta de música eletrônica e não é cristão, mostra o nosso trabalho para ele, Verdade. compartilha lá um link lá pro seu amigo, sem dúvidas, de alguma maneira, eu espero que Deus possa estar tocando na vida deles também. Valeu demais, tamo junto. Muito bem, esse é o Matheus Lazarete. Amém, acertaram! Deus abençoe, meu Valeu, querido, mano, valeu, obrigado, galera, viu? tamo junto. André, valeu, muito obrigado também teu por Wolf. estar aqui com a gente. Aceitou esse pedido aí, né, meu brother? Que eu disse, mano... Sabe que eu não sou de conversar muito, né? Mas eu disse, legal, brother. conhecer o brother. Mas a gente tinha muitas dúvidas, né? Também na questão da aceitação e tal, né? Sim, por ser um decisão trabalho aí. diferente, né? Verdade. Eu entendo. Mas que massa, cara. Obrigado pelo convite, obrigado pela recepção e por Parabéns. abrirem essa porta, né, pro nosso trabalho Parabéns por essa diferente coragem, conseguir viu? entrar. Obrigado. E a porta está sempre aberta. Amém, Né? amém. Sempre. chegar Quando aí. você chegar em Parobé, quero dar um pulo aí. tá Amém. bom, Trazendo comida é melhor ainda, né? Aí vem o irmão dele, né? É verdade, é verdade. E você que deseja anunciar aqui no nosso podcast, fique à vontade, mande a sua mensagem agora mesmo pelo nosso WhatsApp, é o 519-8240-4040. E você vai estar aqui no nosso podcast junto com a gente, tá bom? Deus abençoe a sua vida, compartilha, curte, comenta, mas bastante forte, tá bom? Valeu! Aí.